Olá, porque a altura ideal de uma viga é aproximadamente a raiz cúbica do momento vezes 20. Tá? E por que não é 10% do vão? Que você vai ver, chega para o engenheiro e pergunta qual que é a altura de uma viga. Ah, 10% do vão. Isso vale sempre? Não, mas vale quando é uma viga que suporta a laje de uns 3, 4 metros de largura de influência e uma paredinha. Aí serve. Tá? E realmente, tudo que você for fazer, for predinho pequeno, casa e sobrado, sempre com laje, todos os pavimentos e tudo mais, você pode usar a regra dos 10% o resto da vida. Só que se você começar a fazer obras de maior porte, obras que tem viga de transição, obras, seja tanto sobrados mais complexos, seja prédios mais altos, seja qualquer outra obra onde você tem uma complexidade maior, né? Inclusive você pode ver, por exemplo, um núcleo rígido de um prédio, pode valer uma viga de uma ponte e outros fatores de peças flexionadas pesadas, você vai ver que essa regrinha dos 10% não funciona. Uma viga de transição, 10% do voo, é piada. Uma viga de transição que muitas vezes tem voo de 3, 4 metros, pode precisar mais de 1 metro de altura tranquilamente. Né? Prédios altos, 2, 3 metros de altura tranquilamente. Então a questão é, regrinha dos 10% vale se for uma regrinha para você for fazer casa sobrado pequeno, sem nada complexo o resto da vida. Agora, se você quiser crescer em engenharia, isso é só uma regrinha base que não vai valer para muita coisa. Por outro lado, essa questão do 20 vezes raiz do metro cúbico vale para tudo, inclusive peças metálicas, vãos grandes, vigas de transição, tudo vai entrar nessa regra. Ok? Por quê? Porque ela considera o que uma viga precisa resistir. Momento. Tá? Então vamos lá. Primeiro só uma dedução lógica, tá? A gente tem aquela regra dos 40 centímetros, já tem vídeo no canal sobre, lá no Instagram também falo sobre, mas basicamente é uma questão que, se você fizer uma dedução lógica da resistência do aço, do braço de alavanca usual em uma viga, você vê que o momento fletor que uma viga resiste, uma viga concretamada resiste, é aproximadamente a área de aço vezes a altura dividido por 40 centímetros, por isso a regra dos 40 centímetros, tá? Isso é uma questão lógica, dedução e tudo mais, você pode pausar e assistir, mas é uma dedução inicial, tá? Uma outra dedução inicial é que quando uma viga tem uma armadura próxima de 1% da área de concreto, ela está chegando perto do domínio 4, né? Domínio 4 é aquele domínio que a viga não avisa quando arrebenta, e daí o problema é que ela não avisa quando arrebenta, e ela arrebenta duas coisas, ela arrebenta a estrutura e cai, e daí pode arrebentar ali, e ela também arrebenta o orçamento porque o custo fica drástico, você tem que começar a colocar aço para suportar a compressão, de controlar a flambagem de vergalhão comprido e tudo mais, começa a complicar bastante essa questão. Então a gente evita o domínio 4 se a gente quiser economia, então a questão é, uma viga deve ficar 25, deve ficar 30, vai ser taxa de aço de 1% aproximadamente, o limite nosso. A gente vai trabalhar para o nosso limite, mas abaixo dele, a gente não quer passar disso aqui nunca. Tá? E dentro da questão, eu sei que quando eu tenho, digamos, eu pego a altura, a área de aço, multiplico a altura dividido por 40 centímetros, eu tenho um momento fletor resistido. Eu pego a área e divido por 100, eu tenho a técnica interna de aço máxima. Tá? Multiplico os dois e o que eu tenho? Eu tenho área de aço máxima multiplicado pela resistência por área, né? E eu tenho um momento máximo de uma peça, né? Base vezes altura ao quadrado sobre 100, né? Isso com base em centímetros, né? E isso vai resultar em o quê? Isso vai dar um momento fletor em tonelada força metro, ok? Porque tá tinha discussão tudo mais, tonelada força metro, entendido? Tá? Mas eu uso tonelada força centímetros, então você só tira vírgulas e tudo mais, né? Só muda a posição da vírgula, mas é a mesma questão, entendido? Tá? Então se a gente imagina uma viga quadrada, tá? Por que uma viga quadrada? É só uma dedução lógica aqui, depois vai facilitar bastante. Tá? Mas se eu tivesse uma viga quadrada, eu teria o quê? Eu teria base e altura quadrada da mesma coisa, chamada de A. Né? E daí eu teria que o momento máximo seria o quê? Seria A ao cubo sobre 4.000. E aí eu percebo esse ao cubo, né? E esse ao cubo vem de onde? Bom, a seção resistente de uma peça é também centímetros cúbicos ou metros cúbicos, é dimensão ao cubo. Então entra essa dimensão ao cubo. A ao cubo sobre 4.000, eu pego esse cubo e tiro para fora, né? Então vai ser tipo A sobre 16 ao cubo. Ok? Tá? E esse é o cubo importante porque depois a gente tira a raiz cúbica, por isso que é importante. Tá? Mas a questão é, eu cheguei numa equação que dá cubo, por isso a gente tira aquela equação de raiz cúbica. E se eu agora for pensar, tá, mas uma viga quadrada não faz muito sentido, vamos fazer uma viga, sei lá, de 60 por 60, geralmente eu faço uma viga de 30 por 60,
até um pouquinho mais estreita e tudo mais. Pois é, então uma viga usual com metade da altura, a largura é metade da altura, tipo uma viga de 30 por 60, vai ser metade da resistência. Então vai ser A ao cubo sobre 4.000, vai ser A ao cubo sobre 8.000, vai dar metade, ok? Tiro a raiz cúbica, vai ser H sobre 20, ok? E é uma viga bem estreita mesmo, é uma viga de 15 por 60, tá? É uma viga que ela começa a gastar muita altura, né? A gente pode utilizar porque realmente ela economiza peso como um todo, né? Mas, tipo, com essa limite muito menos que 4, 5 vezes de largura relativa à altura, já não trabalha muito. Tem motivos para isso, depois eu posso fazer um vídeo sobre. Mas a questão é, ou dobra esse 8.000 que está dividido, vira 16.000, e eu tenho o que? Aproximadamente a altura sobre 25. Tá? Aqui eu estou arredondando esses valores de propósito, né? Por isso que eu vou pegar 25 e elevar ao cubo, não vai dar 16.000, vai dar 15.625. Ou 16.000 elevado a 1/3 vai dar 16.000 elevado a 1/3 não dá exatamente 25, vai dar 25,2 aproximadamente. Então a gente está arredondando levemente isso aqui, né, para facilitar a compreensão. Ok? E se eu fizer uma viga faixa, porque algumas vezes vai acontecer, você não pode aumentar a altura da viga, você precisa que ela suporte mais momento. Bom, se uma viga quadrada suporta a altura ao cubo sobre 4.000, uma viga faixa com o dobro da largura, por exemplo, claro que ela poderia ter uma viga de 1,5 se você tirar uma média. Você não inventou a questão de média, né? Você já sabe que você tem nuance, tá? Mas a questão é, se tiver uma viga de 1,5 vai ser intermediário, tá? Mas uma viga faixa tipo o dobro da largura relativa à altura, tipo uma viga de 100 de largura por 50 de altura, vai ser tipo 12,5. Altura sobre 12,5 ao cubo, aproximadamente o momento resistido. Entendido? Tá? E dentro da questão, listando em ordem, a gente tem 12,5 para uma viga mais larga do que alta, 16 para uma viga quadrada, 20 para uma viga com metade da largura relativa à altura e 25 para uma viga com 1/4. Percebeu que eu tenho diâmetro de vergalhão em sequência, 12,5, 16, 20, 25? Sim, porque é aquela mesma sequência logarítmica utilizada em vergalhões. Inclusive tem um vídeo lá de vergalhão que eu falo justamente dessa sequência logarítmica que é aplicada em tudo que é lugar na engenharia. Um monte de gente não conhece, mas é aplicada em tudo que é lugar na engenharia. Né? Que é a sequência do 10 elevado a 0,1 ou a sequência do 2 elevado a 0,333. 2 1/3. Tá? E a questão é, vigas estreitas, eu posso padronizar tipo vigas estreitas com 1/4 da largura relativa à altura? Eu até posso, mas geralmente quando eu tenho uma viga que é uma preocupação a altura dela, né, eu não vou tentar fazer a viga mais estreita possível, né, porque aí eu começo a começar a largar um pouco ela e ganhar altura. Né. Por outro lado, uma viga quadrada, uma viga faixa, ela começa a ser muito cara por gastar muito material. Okay? Porque se for pegar a mesma equação, né, se eu aplicar uma equação, digamos, que a viga usual vai dar um resultado de 60 centímetros, tá? Isso é uma viga de 30 por 60. Agora, se eu quiser reduzir essa viga para 40 de altura, né, eu vou ter que ir para uma viga de 120 de largura, entendeu? Então eu acabo gastando muito mais material para conseguir reduzir a altura. Ok? Então geralmente não compensa tanto. Tá? Então com base a gente segue em torno de 20, é uma boa base. Tá? Por isso 20. Mas agora vamos lá. Deve ser, tá, mas e vigas metálicas? Porque viga metálica eu vi num vídeo da internet um cara que usa com vão grande. Não é para isso que serve viga metálica, tá? Tem vídeo no canal sobre viga metálica também, mas para os grandes, mas a questão é, o W continua sendo medido em centímetros cúbicos, ok? A resistência de uma seção é centímetros cúbicos, isso não muda, tá? Então o que é que vai mudar? Tendo essa equação aqui que eu tenho aqui basicamente é x vezes a raiz cúbica, né? Tipo, ó, aqui 20 vezes a raiz cúbica do momento, né? Mas eu posso ter só outro x, né? O que vai ter variação é o x, mas vai entrar uma questão, vai entrar no mesmo princípio, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu comparei as seções econômicas de perfis dado, ok? Seções eficientes, tá? Você tem um perfil dado, e você olha numa viga, né? Se fosse um pilar seria diferente, mas de uma viga, ou ele no Brasil, ou ele vai estar nessa tabela aqui, ou ter um outro perfil mais econômico que ele. Tá? Essas são as duas opções que você tem. Tá? Esses são os perfis eficientes econômicos na estrutura, que tem o perfil mais leve que a altura, tecnicamente. Né? Não tem um perfil mais alto e leve que ele. Okay? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o perfil dado, calculei o MKR dele, ok? E daí eu fiz o MKR
elevado a 1/3 vezes 160 para ter uma aproximação. Tá? E aqui eu coloquei a altura do perfil realmente. O que acontece? Tirando o perfil 153, que realmente é o perfil mais pesado que ele precisa ser, porque é só o primeiro perfil do catálogo. Né? Tecnicamente poderia ter uns 10 quilos ainda aqui e teria uma proporção similar. E o 215, que ainda é um dos perfis leves, todos os outros têm uma proporção que eles aumentam na mesma dimensão, ou seja, o peso vai aumentando com o quadrado da altura. Né? E daí a gente vai ver que, aplicando essa equação, a gente tem um erro de menos de 10% em todos os casos. Ok? Tá? Todos os casos aqui, da 250 e 17.9 para baixo, vão ter com 10, 20 milímetros de erro. Né? Se eu tiver um momento e aplicar essa equação, eu vou encontrar o perfil ideal. Entendido? Então, por exemplo, eu tenho... Vou demonstrar de maneira totalmente aleatória aqui. Ó, tá? Eu tenho uma viga que tem... A minha viga tem... Ó, apaguei, nem consigo ver aqui. Ela tem, sei lá, 20 toneladas-força-metro. Tá? Elevo isso aqui num terço, certo? Multiplico por 160. Seria o quê? Seria um perfil de 434 milímetros. Para suportar o quê? 20 toneladas-força-metro. Ok? Tá? Eu olho na minha tabela. Se eu quero suportar, ó, que perfil realmente suporta 20 toneladas-força-metro? O perfil de 460. Tá? O de 410 não suporta, o de 460 suporta um pouquinho mais já. Então meio que encaixa quase que certinho. Ok? Tá? Só que eu uso 16, ou 160 se for milímetros, né? Tá? Mas é a mesma equação. Né? Daí você tá, mas eu posso pegar um perfil W mais pesado. Né? Tem perfil 310 com tem perfil 10 com 100 kg, né? Perfil 310 por 100 kg. Então, eu posso ter perfil especial mais pesado, sim, mas ele não é o ideal. É o que eu consigo socar para queimar dinheiro, mas resolver uma situação pesada. Ok? A cliente consegue, quem sabe chegar tipo uns 100 vezes a altura, 125 vezes a altura, tá? Mas se apertado, né? Então, se eu tenho esse motor de 20 toneladas-força-metro, eu quero com base uma viga de uns 430 de altura. Tem 430, então 460, né? Dividido por 160. Se eu voltasse agora por 125, aí quem sabe uma viga 360 começa a atender, se eu não me importar tanto de pagar mais caro, né? E se realmente eu socar o pau da barraca, coloco o perfil mais pesado e mais baixo que atende, eu consigo ver o perfil de uns 250 ou 300 atender, mas vai ser caro para burro. Ok? Igual uma viga larga, né? Uma viga faixa e tudo mais, é caro para burro, mas não é econômico nem eficiente. É aceitável para resolver um pepino da obra. Né? Coloca uma viga que custa um salário mínimo metro dela, mas resolve, né? Vai ser um custo absurdo, mas resolve, se não tem como fazer mais alto. Tá? E daí você vai dizer, tá, mas isso aqui é perfil dado de treliça. Treliça tem muito mais liberdade geométrica. Tecnicamente tem, mas a questão é, ainda segue o mesmo princípio que tu pode deduzir equações. Tá? Então, por exemplo, uma viga W tem uma altura efetiva do eixo comprimido do eixo torcionado em torno de 75% da altura dela. Uma treliça tem em torno de 95%. Um perfil W, na seção flexionada, a gente usa toda a mesa e toda a alma. Uma treliça a gente usa só os banzos. A gente até pode aproveitar as diagonais quando tem momentos negativos pesados, no caso especial. Né? Usualmente a gente usa só os banzos. Né? Então vai dar o que? Em torno de 60%, não 100%. Tá? E o perfil W, geralmente a gente chega a usar aço civil 350, né? Enquanto uma treliça vai ser um A36 ou um civil 300. E, para piorar, ainda tem questão de flambagem, então ela usa menos a resistência. Tá? Se eu multiplicar tudo isso, eu vejo que uma treliça geralmente precisa ter o dobro da altura. Tá? Então, se o perfil W tinha a altura vezes 16, a raiz cúbica do momento vezes 16, uma treliça tem que ser no mínimo o dobro para ter uma resistência equivalente. Só que, se eu posso usar um perfil W de 50 kg por metro, ou eu posso usar uma treliça de 50 kg por metro, eu vou usar o perfil W. Por quê? Porque é muito menos mão de obra, ali é menor altura, claro, mas é muito menos mão de obra. Então, a altura mínima aceitável da treliça é tipo umas 32 vezes, mínima aceitável, não é o ideal. Né? Até porque treliça, para determinar a altura ideal, a gente tem que saber as diagonais que está usando, a força cortante e tudo mais. Só abordo lá no curso metálicos, o objetivo agora. Mas a questão é, uma treliça mais alta seria ideal. Né? Claro, tem que ser transportável também, tá? Mas a questão é, 32 vezes é um mínimo básico que a gente ter. Tá? Eu tenho 20 toneladas-força-metro, mesma questão. Né? 20 elevo na 1/3, né? Vezes 32. Uma viga de 20 toneladas-força-metro, eu quero uma treliça de no mínimo uns 86 de altura. Tá? 1 metro já seria uma base. Ó. Quem sabe eu começo com 1 metro e pouquinho. Não vou fazer menos que isso. Entendido?
Tá? Por quê? Porque a altura ideal é o máximo das diagonais do sistema tolérnico. Quanto mais alta uma treliça, mais econômica ela tem de ser, desde que eu não erre nas diagonais. Tá? O principal gargalo da treliça é as diagonais. Tá? Mas, em perfil leve, você vai dizer, tá, isso aí vai para o perfil W, mas e se eu trabalho com perfis dobrados, né, ao invés de trabalhar com perfil W pesado, que começa pesando 13, 15, 20 quilos, né, e se eu trabalho com perfis U, né, de usa em terça, mais perfis leves, um mezanino pequeno, que vem com um pequeno de 3 metros, eu não vou colocar um perfil W, correto? Mas o perfil U vale igual. Tá? A questão é que ele vai reduzir a área de aço proporcional ao quadrado da altura igual, então ele ainda vai valer. Mesmo no aço mais comum, ainda vai a questão, né? Coloquei aqui usando aço A36, a gente encontra que pela mesma equação, o erro é pequeno. Né? O erro começaria a ser maior quando? Se eu pegar tipo um U de 75 duplado, daí começa a ter um erro maior, porque daí eu estou falando um perfil bem compacto e com muito aço, né? Ou um perfil muito alto e estreito, um perfil de 200 na chapa 2mm, aí resiste um pouquinho menos. Tá? Mas é uma base também igual. Ok? Tá? Se eu tivesse um tubo de 2 polegadas, vai valer igual, é só uma questão de encontrar a equação e tudo mais, mas o princípio vale igual. Ok? E agora, e outros materiais? Madeira. Bom, madeira vai ter uma resistência à flexão similar a uma peça de concreto, igual com tensão admissível equivalente, armado adequadamente. Então, se eu tinha uma viga que precisava ser 30 por 60 de concreto, vai ser uma viga que provavelmente também vai precisar ser 30 por 60 de madeira. Tá? Por quê? Porque ela vai falhar na compressão, com uma compressão similar que falharia o concreto. Okay? E ela vai falhar na tração, com uma tração similar que falharia o aço adequadamente armado. Claro, faço uma viga de 30 por 60, coloco 2 ferros de 12.5, 2 ferros de 16 ali, só para ter armadura mínima, aí é um caso especial que vai ter muito menos resistência. Mas uma viga de 30 por 60 armada adequadamente, tá? Uma viga, só para ter uma ideia, mas uma viga de 30 por 60, 3 vezes 6 dá 18, então seria tipo uma viga com uns 3 ferros de 25, uns 5 ferros, 5, 6 ferros de 20, tá? Uma viga que vai ter, parece bastante aço, mas é bastante concreto, então é proporcional, tá? Uma viga com 6 ferros de 20 é uma base, uma viga de 30 por 60, chegando no momento fator que ela consegue resistir. Tá? Então uma viga de madeira vai ser proporcional aqui. Tá? O que você pode ter é, se eu trabalhar com uma madeira de lei especial, uma madeira folhosa que tem um C60, C70, ok, daí quem sabe você consegue reduzir uma casa logarítmica, então ao invés de ser vezes 20 vai ser vezes 16. Tá? Concreto protendido. O momento resistido é praticamente o mesmo. A única diferença é consumir menos aço e melhor controle da deformação, tá? Mas se uma viga de concreto armado, concreto protendido, a viga de concreto armado com uma taxa de aço próxima a 1%, uma viga de concreto protendido próximo ao limite, o momento resistido vai ser similar. Só concreto protendido gastaria muito menos aço. Tá? Já tem vídeo no canal sobre, tá? Mas não é questão. Agora, o que realmente ajuda o concreto protendido é que geralmente ele vem junto com o FSK elevado. E daí? Se você trabalhar com FCK acima de 40 MPa, aí começa a ter diferença. Um FCK elevado é 30 ao invés de 25, não, uma diferença pequena nesse caso. Tá? Vai colocar FCK de 50, por exemplo, opa, agora é o dobro do FCK 25 usual. Né? E a gente consegue baixar uma casa logarítmica. Né? Ou seja, uma seção usual, 16 vezes 20 vezes. Tá? E vigas pré-moldadas. Né? Tem uma viga pré-moldada, ela tem uma base de 40, aquelas perfis ácido, por exemplo, né? Aquelas vigas de ponte, né? Ela tem uma base alargada, mas ela tem uma alma fina. A largura dela ainda é a largura da base alargada, ou do topo alargado, então vale igual. Okay? E vigas metálicas ou sob medida, né? Pode ser uma viga dobrada também sob medida, um perfil dobrado sob medida. Tá? E a questão é, comparado com perfis W, são mais altos. Né? Por exemplo, tem uma viga, perfil W, 610 por 101. Tá? Cadê ele aqui? 610 por 101, por exemplo, ele suporta uma ordem de 57 uma força-metro. Ok? Se fosse um perfil dobrado, perfil soldado, uma viga soldada para soldar um motor similar, teria, ao invés de ser 60, teria uns 80 de altura. Menos peso, claro, teria só uns 80 quilos, mas a questão é, eu economizaria peso e aumentaria a altura para ter um momento fator resistido similar. Ok? Tá? No caso tem um pouquinho menos que 80 kg, mas essa é a ideia básica. Tá? E a questão é, elas vão ser mais altas e mais leves, então vai dar um X 20 vezes a raiz cúbica do MK, até 25 vezes, dependendo de que nível de otimização eu consigo. Né? E entra a questão, eu vou usar um X menor, significa que você vai otimizar menos?
ok? Porque a viga é nada otimizada, a viga de catálogo é 16, ok? Você não vai ter tanta economia, tá? E deixa eu citar, e vigas compostas, né, que a gente usa laje de concreto, coloca conectores e tudo mais. E a questão é, a laje substitui a mesa comprimida e evita a flambagem lateral torção da viga, o que ajuda muito para a verificação de estabilidade lateral, tudo mais, conectores, travamento, né? E aumenta a altura efetiva. Só que o ganho de momento na prática vai ser em torno de 25 a 50%, o que é uma vantagem considerável, né? Porque 25 a 50% aumenta o vão efetivo ali em 10, 15, 20%, né? Mas a redução de altura efetiva também em torno de 10%, ok? Dá uma diferença pequena para pré-dimensionamento, tá? Ah, mas existe, sim, existe, mas lembra que tem o peso dos conectores também, então meio que acaba sendo uma questão que vai ajudar um pouquinho, mas é uma gordurinha que a gente coloca, ok? Quando tem uma viga metálica sob medida combinada a uma laje concreta, até consigo ganhar um pouquinho, porque eu posso colocar menos aço na região comprimida, né? Vou colocar só o aço necessário durante a montagem, mas ainda assim é uma diferença pequena, então meio que aqui não vai entrar em questão, tá? Então, a tabela geral vai ser o quê? Tá? E a altura ideal de vigas vai ser, calcule o momento trator, coloca mais 10% pelo peso próprio, tá? Se tá uma viga metálica não vai ter o 10%, né? Viga metálica de vão pequeno não, tá? Mas você coloca uma viga metálica de ponte que vence 25, 30, 40 metros de vão, aí sim, tá? Eleve o momento fator a 1/3, né? Então, seja raiz cúbica do momento fator. E multiplique por x, tá? Isso que é a altura ideal. Então, ideia aqui tabela, concreto ou madeira e metálica, tá? E a gente vê o que? É essa variação aqui, tá? De 10 a 40 vezes, tá? Com uma pequena nota que um FCK de 50 mais, cheio de aço ou protendido, permite subir uma linha no X, né? Então uma viga usual, sabe? 30 por 60 vai suportar um certo momento usual, coloca FCK de 50, protendo ela, ou entupida de aço mesmo, tá? Entupida de aço é o quê? É aquela taxa de aço lá em 2%, tá? Pesada para burro, tá? É uma viga tipo de 30 por 60 com 6 ferros de 25, entendeu? É uma viga porrada, que não vai ser usada usualmente, mas técnico possível, ou protendida também com cabos de aço adequados, não vai ser 2, 3 cordoalhinhas de ferro de 3/8, né? Vai ser várias cordoalhas de meia, próximas e tudo mais. Aí ela consegue suportar um fator próximo de uma facada acima, entendido? Tá? Mas a gente percebe o quê? De 10 a 40 vezes, na média de ser em torno de 20 vezes. Ok? Tá? O que eu vou ter em 20 vezes? Vigas usuais, vigas dobradas otimizadas metálicas. Uma viga de catálogo tem menor altura, ela é mais cara, né? E a questão é, quanto mais para baixo eu venho no X, tecnicamente mais econômica é a peça, né? Eu vou trabalhar com a viga faixa ou uma viga quadrada. A viga quadrada vai ser mais econômica, a viga faixa vai gastar menos altura, né? Uma viga usual é mais econômica, né? E quando eu vou para peças metálicas, né? Uma viga especial ultra pesada, pegar um perfil H de pilar e usar para viga, vai ter uma altura pequena para suportar o momento, mas vai ser caro, ok? Tá? Eu venho aqui, mudo para uma viga de catálogo, vai ser um pouco mais eficiente, uma viga catálogo duplado, uma viga mais pesada vai ser um pouquinho mais eficiente, uma viga catálogo leve vai ser mais eficiente, uma viga mais dobrada otimizada vai ser um pouco mais eficiente, claro, para seções menores e tudo mais, mas é possível vigas dobradas altas, né? Tá? Já fizeram até pontos de seção dobrada, né? De perfil cartola dobrado, de casos especiais que não é um cartola de 2 milímetros com corte 400, não, mas é uma chapa inteira ou duas chapas combinadas para gerar um perfil. É um caso especial que pode ser feito, né? Não é comum no Brasil ainda, mas é feito, né? Uma viga solar otimizada em torno de 25 vezes a altura, né? Vai gastar mais altura em troca de gastar menos material, né? E vai para 32, 40 vezes a questão do domínio de treliças aí, né? 32 para cima, tá? Ou mais, tá? Treliça é perfil alto, tá? Mas também é perfil extremamente eficiente. Entendido isso aqui? Beleza? Então, isso aqui foi o que eu fiz. Isso aqui eu só peguei a teoria, ok? Peguei toda a base que tem, isso aqui é aplicação de estática, aplicação de resistência de materiais, ok? E deduzi uma tabela extremamente eficiente, tá? Que pode acontecer, claro, no apertura do botão seguir essa forma sem nunca entender nada de por que ela funciona, mas ela vai funcionar igual. Mas a questão é o quê? Que isso aqui é uma dedução que, se você entender a base, você consegue tranquilamente fazer, sem precisar desse vídeo, tecnicamente. Mas é uma dedução lógica, é uma dedução que é feita num pré-dimensionamento adequado. Que, novamente, se tudo que você faz é casinha, sobrado,
Vão de 3, exagerando, 4 metros, 5 metros é um vão absurdo. Com uma lajezinha treliçada, só carga residencial, 10% vai funcionar. Mas se você começar a fazer obra de porte de engenheiro, vai começar a precisar um planejamento melhor, um pré-dimensionamento melhor, uma otimização maior, tá? Por isso que eu tenho todos os meus cursos onde demonstro isso na prática e várias outras questões, né? Inclusive agora no pacote de cursos base, está incluso também agora o curso de estática, o curso de ciências materiais e um curso de concepção estrutural, ok? Esses cursos eu posso comprar separado? Não, só está disponível para o pacote de cursos base ou para o pacote de cursos avançado, tá? Talvez no futuro eu disponibilize ele separado, mas é uma questão que ele vai ser utilizado em conjunto, entendido? Tá? Então, esses cursos e todos os meus outros cursos estão disponíveis no link abaixo, na descrição, tá? Mas por enquanto é isso. A questão é, vai pré-dimensionar? Pré-dimensione baseado nos esforços, ok? Tá? Qual esforço que uma viga tem que suportar? Principalmente momento ator, claro, cisalhamento também, mas daí tem uma outra fórmula para cisalhamento, tem vídeo no canal sobre, tá? Mas eu vou pré-dimensionar um pilar, eu vou pré-dimensionar baseado o quê? Na compressão, quantas toneladas ele tem. Né? Ah, eu pré-dimensiono o pilar porque eu pego a altura do prédio e tiro... Sim, mas... E daí você considera como área de influência de carga, mas não, você pré-dimensiona o pilar baseado na altura, você pré-dimensiona viga baseado no momento, você pré-dimensiona o pilar baseado na carga, né, na carga aplicada, você pré-dimensiona vigas baseado no momento. Aí você tem um pré-dimensionamento baseado na realidade, não baseado em chute. Okay? Você não pré-dimensiona o pilar baseado em altura da obra, né, porque uma altura de obra, você pode ter pilares mais próximos, pilares mais afastados e tudo mais, que não vai entrar em função aqui. Entendido? Tá? Mas por enquanto seria isso. Essa é uma equação geral que vai valer basicamente sempre, ok? E por enquanto seria isso. E até a próxima.